Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo do Livro dos Espíritos, esse livro base aqui, onde estamos estudando no livro segundo e falando sobre a vida espírita. E antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece de gratidão, gratidão a Deus, gratidão pelo nosso anjo da guarda que nos acompanha. Gratidão à Nossa Senhora, a Mãe Santíssima, ela que nos envolve com seu amor, com seu carinho, todos os dias. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, por essa linda oportunidade, pelas inspirações aqui acerca das questões. E pedimos licença, com muito respeito, para adentrarmos ao Livro dos Espíritos nas questões de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos dar continuidade. Gerson, você vai continuar aí para nós, onde estamos falando aí da lembrança da vida corpórea que o espírito tem ao desencarnar? Então, vamos continuar na questão 309. É o seguinte, 7, né? 307. 307? É, você é 307 e 308. Vai dar certo. Então, pergunta: com a vida passada, como a vida passada se retrata na memória do espírito por um esforço da sua imaginação ou como num quadro que tenha diante dos seus olhos? Resposta: de uma e de outra maneira. Todos os atos de que tenha interesse de se lembrar são para ele como se fossem presentes. Os outros estão mais ou menos vagos em sua mente, ou totalmente esquecidos. Quanto mais se desmaterializa, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes frequentemente a invocação de um espírito errante que acabou de deixar a terra, que não se lembra mais os nomes das pessoas que amou, nem os detalhes que te parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. O que ele se lembra muito bem são os fatos, principalmente, que o ajudam a melhorar-se. Então, aqui nessa questão, ou seja, né, ele só vai lembrar daquilo que realmente foi importante, né? O espírito não vai ficar lembrando de detalhes. E aqui acho que o espírito da verdade, ele foi bem ao extremo, né? Ao dizer aquela parte que um espírito recém desencarnado não se lembra mais dos nomes das pessoas, né? Que ele amou. Acho que foi uma forma bem direta para dizer que um espírito em evolução não perde tempo com detalhes. Não perde tempo com detalhes, mas sim com experiências que vão fazer refletir-nos, né, melhor em nossa evolução. Então, não necessariamente os aprendizados estão nos detalhes, mas sim nas experiências que tivemos, que temos, né, aqui na vida corpórea e levamos pro outro lado. Então, penso dessa forma aqui. Essa questão aqui que Kardec faz é uma curiosidade nossa também, né? De que maneira aí essa lembrança da vida passada ela vai ser
colocada aí para nós, através de um esforço, né, da nossa imaginação, a gente vai ter que ficar refletindo, pensando para aquela imagem vir ali à tona, ou vai se apresentar aí num quadro, numa visão. E aqui a espiritualidade nos explica que essa lembrança, ela pode se dar sim, se o espírito se concentrar também, né? Como também pode aparecer para ele como uma visão, aquilo que é necessário para a evolução dele ali espiritual, né? Interessante isso que você comentou, Gerson, do espírito, né, recém ali desencarnado, que ele fala, né? Fazes muitas vezes a evocação de um espírito errante, que acabou de deixar a Terra. Lembrando, o espírito errante é aquele que está na erraticidade, aquele que desencarnou. E a gente vai lembrar muito, por exemplo, tem na revista Espírita muitos relatos, no livro, na obra O Céu e o Inferno, ali tem muitos relatos. Porque como é que a gente tem todo esse estudo? Através das evocações dos espíritos aí que desencarnaram, né? Para que possa trazer as respostas, para que possamos aprender mais sobre essa vida espírita. Então, ele lembra aqui, né, que isso se dava com esses muitos exemplos que esses espíritos traziam para nós, e que por vezes aí, no plano espiritual, esses espíritos, eles lembram de alguma coisa, e por vezes aí, eles não se lembram de pessoas que ficaram aqui na Terra. Então, é muito relativo, né, essa questão. E isso faz a gente refletir também, porque às vezes a gente fica tão apegado ali a quem desencarnou e acha que também o espírito está sentindo ali muito a nossa falta. Depende, né, gente? Depende muito. Vai depender como esse espírito aí desencarnou. Essa muita falta em relação ao apego material. Então, aí o espírito ele está muito materializado. Então, isso vai depender muito. E quando ele se liberta, nós já vimos aí a questão da simpatia, antipatia dos espíritos, porque quando o espírito se liberta do corpo, o que vai ficar é aquela simpatia entre os espíritos. Então, daquelas relações que trouxeram o crescimento espiritual para nós, daquele amor verdadeiro. Lembra que até a gente passou ali falando, né, daquele amor verdadeiro, do amor fraterno. Essas verdadeiras simpatias são essas que vão ficar ali, né, na memória, na lembrança do espírito. E isso vai ficar registrado na memória quando partimos. Agora, aqueles detalhes, aqueles que não tiveram importância Relevância, né? relevância para o espírito, como o Gerson comentou aqui, aí ele vai esquecer. Ou ele vai lembrar só quando for necessário mesmo, mas não que ele vá ficar trazendo ali na sua memória, vai querer trazer. Pode falar, Su. Então, eu vou pegar essa última frase aqui, né? Aquilo que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. E vou trazer aqui para a vida terrestre, tá? Se a gente realmente fizesse exatamente isso na vida terrestre, a gente se melhoraria muito, né? Então, você vê o espírito, ele vê de um ângulo totalmente diferente e sabe muito bem aquilo que melhora ele. E na vida real, não, na vida aqui terrestre, a gente faz ao contrário, a gente dá tanta importância, tantas recordações para fatos que não agregam nada a gente. A gente tem que ter a lembrança de tudo aquilo que nos ajudaram e estão nos ajudando a melhorar, né? A nossa reforma íntima. O que trazemos do passado para a nossa reforma íntima? Então, é um alerta aqui que eles fazem, não só para a vida espiritual,
né, do desencarnado, mas do encarnado também. Então, vamos pegar do passado aquilo que realmente nos ajuda, né? Vamos esquecer o resto que não agrega nada, né? Me chamou bastante atenção essa frase, porque o resto vocês já comentaram, né? Legal. Podemos seguir, Jé. A pergunta 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a última que acaba de deixar? Resposta: todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas do caminho que o viajante percorreu. Mas dissemos que ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os em razão da influência que tem sobre seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que podemos considerar a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Bom, o que eu entendi aqui, né? Não tem como lembrar de tudo, né? Até porque se a gente pensar que todos os espíritos tiveram origem lá no reino mineral, né? Imagina, não, não tem como a gente lembrar de todas as etapas, né? Então, como lembrar das nossas passagens por lá? Mas eu acho assim, trazendo um pouco mais para o nosso dia a dia, né? Acho que é igual a memória de um bebê, né? Acho que ninguém aqui lembra ao certo das nossas atitudes, dos nossos atos, quando tinha 5 meses, 9 meses, um ano, né? Então são atitudes, fatos que passaram por nós, mas que, assim, fica a essência, né? Não o detalhe. Na própria escola também, né? A gente sabe que para chegar num nível superior, a gente fez o primário, o ginásio, né? E acho que pouquíssimos adultos, se botar para fazer um exercício de análise sintática em português, não vai saber fazer. Vai saber que tem o sujeito e o predicado. Agora, né? Essa Sabe que análise, não. fala aí a equação do segundo grau. A gente sabe que foi importante para o nosso desenvolvimento, né? Fez parte são passagens que faz parte das nossas etapas de desenvolvimento. Só que chega agora, né? O que que fica para nós? Fica mais as coisas, as atitudes, né? Então, assim, do primário, o que que a gente lembra? O respeito ao professor, ao respeito aos colegas, né? O dever de fazer as lições de casa, o direito de ter as nossas férias, né? Essas coisas, sim, o respeito ao diretor, né? Respeito à bandeira, ao hino nacional, enfim, aquelas atitudes que a gente era submetido no nosso ensino fundamental. Essas coisas ficam na gente. Agora, análise sintática. Eu conjugo o verbo andar aí no pretérito do futuro do imperfeito, que nem existe isso daí. Mas enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Entendemos aí seu recado, Gerson, e é bem assim mesmo. Porque essas primeiras existências do espírito, e você trouxe muito bem aqui lembrado, tem o reino mineral, vegetal, né, animal, para depois sermos hominais. Então, aqui essas primeiras existências, como espírito, ele vai se perdendo. Porque nessa época ainda não temos a consciência desenvolvida. Então, na medida que nós vamos aí evoluindo como espírito, então, na medida que vamos passando aí dessa fase primitiva, porque essa criança que ele fala é quando o nosso espírito ainda é aquela fase primitiva. Então, aí sim a gente vai gravando alguns atos, algumas passagens terrena ou de outros planetas que também possamos ter vindo, não necessariamente
fomos sempre terrícolas. Mas no plano espiritual, ele pode recordar dessas existências e de algumas reencarnações aí anteriores, a última, e dos atos, mas aquilo que marcou a sua vida e que serve ali de aprendizado, de evolução. Porque lembrando, gente, no plano espiritual, é que nós encarnados também, mas no plano espiritual, somos amparados por uma equipe espiritual, a comando de Deus. E Deus também vai deixando ser revelado aquilo que é necessário. Em algumas obras que eu li, eu vi que tinha espíritos que Deus é tão bom, tão misericordioso, que não permitia que a pessoa, que aquele espírito lembrasse de algum fato ali da vida dela, porque ela ainda não tinha estrutura espiritual, emocional, ainda para ver. Então, lembrando que tudo, cada caso é um caso, né? E aquilo se for necessário, porque nós sempre vamos estar sendo amparados por equipes amorosas. Então, vamos sendo orientados sempre, né? É como se fosse um filme, né? Aquilo que realmente é importante, seja qual for a encarnação, né? Deus vai permitir que ele tenha acesso. Para quê? Para que ele continue a sua evolução, né? Então, tudo aquilo que foi importante nessa encarnação, em todas as outras, não as primeiras, né, que ele não tinha consciência, ele vai conseguir lembrar, mas essa lembrança será para a sua evolução. Então, ele não vai se lembrar de detalhes que tenham menos importância, que não vai servir na sua continuidade de reforma íntima, né? Agora, eu acredito, assim, que o espírito mais inferior, ele vai lembrar, sim, de todas as coisas ruins, de todas as coisas que ele acha que ele foi prejudicado, que ele foi odiado. Então, ele vai ter, como ele tem pouca evolução ainda, eu acredito que ele tenha muitas lembranças, e isso o faz sofrer mais ainda, né? No seu estado inferior, né? Eu acho assim. Ele vai lembrar e muito, né? De tudo aquilo que ele se julgou como vítima, né? Porque, na verdade, estava tudo dentro dele. Lembrar, infelizmente, eu acho que sim. Vamos seguir? 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar a terra como uma veste imprópria, que o incomodava e da qual se sente feliz por se ter desembaraçado. Aqui Kardec, ele quer saber, né, qual é a ideia que o espírito tem quando deixa o corpo físico aqui na Terra. E a espiritualidade aqui nos responde e nos lembra alguns estudos anteriores nossos, que o corpo físico para o espírito que desencarna, ele é pesado. Então, quando esse espírito deixa o corpo, ele se sente livre, né? Como que se estivesse deixando uma veste, um casaco, uma roupa bem pesada e que nos fazia mal e a gente nem percebia enquanto encarnado aqui. Mas quando a gente desencarna, nos sentimos aqui felizes e livres por estarmos deixando esse corpo físico. Só que é claro, isso depende muito da evolução espiritual. Lembrando que nós estamos aqui no planeta Terra, somos terrícolas, estamos aqui num mundo de provas e expiações, e ainda somos muito do material. Por isso que a gente também tem esse corpo denso, esse corpo pesado. Então depende muito sempre, gente, a forma como encaramos a vida,
né, desse autoconhecimento nosso. Na 309, Kardec então quer saber, ok, né? E quando o corpo começa a se decompor, o que é que esse espírito sente, né? Porque ele pergunta, que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? E a espiritualidade responde quase sempre o de indiferença, como por uma coisa a que não dá mais importância. Então, aqui eu acho interessante que nós refletimos também que a espiritualidade está respondendo aqui quando já é um espírito assim, sei lá, digamos Sadio. assim, mais sadio, já Não mais materialista. tranquilo, não materializado tanto, né, Gerson? É porque aqui nós temos várias situações como com desencarne. Se for um desencarne por suicídio, então já não é tão assim tranquilo. O espírito, se ele é apegado à vida material, como citamos aqui, se o espírito tem medo do desencarne, então, por vezes, vai ter aquelas situações que o espírito se angustia, sim, pela situação ali do corpo físico em decomposição. Mas, em geral, no que a espiritualidade explica, no espírito aqui um pouco já mais depurado, digamos assim, então, essa sensação é realmente de alívio do corpo físico. Mas a gente também deve olhar essa questão 309 com muita amorosidade, porque isso não quer dizer que quando o espírito desencarna, que ele vai olhar ali para o corpo físico com um ar de desprezo. Não, não é isso. A espiritualidade está nos explicando aqui a sensação, mas existe muita gratidão, o agradecimento por aquele corpo físico, aquele corpo material ter nos servido, porque foi o nosso instrumento que nos permitiu aqui, que nos ajudou a crescer no tempo enquanto estávamos encarnados. Então, não é ingratidão de olhar como assim, um desprezo, né? Que já não me serve mais, graças a Deus. Não, não é assim. Mas é que aquela sensação de um peso é um alívio, mas é o sentido da gratidão, é um sentido de desapego, de não ficar mais ali apegado ao material. Porque lembrando que se usa sempre muito essa frase, a nossa verdadeira morada onde é? No mundo espiritual e não no mundo terreno. Quantas vezes a gente repete, né, só de falar de boca a boca, assim, falar assim, ah, aqui é só uma passagem. E é mesmo, gente. Qual é a certeza que todos nós temos nessa vida? Que todos nós vamos morrer. Não é isso que a gente sempre fala? Então, é começar a internalizar isso dentro de nós de uma maneira leve, de uma maneira que vamos retornar para casa um dia. Uns vão com certa idade, outros vão com mais idade. Então, isso depende muito da evolução do espírito. Quando a gente começa a lidar com esse conhecimento, né, da morte, da nossa partida desse plano, a gente já vai tirando. Quem tem medo da morte, esse é um bom começo, né? É o estudo, esse autoconhecimento, quem eu sou, porque eu vim, de onde eu vim, né? A minha missão, meu propósito, qual é a minha evolução, qual é a verdadeira felicidade, onde está a verdadeira felicidade. Tudo isso vai nos auxiliando nesse autoconhecimento e não nos deixa ter o medo da partida, o medo da morte. E eu digo isso porque por muitas vezes eu me deparei, me deparo com pessoas que estão numa fase ali da seu fluido vital chegando ao final. E eu percebo que tem medo da morte. Então, essa educação
do nosso espírito, é muito importante a gente começar aqui. Eu demorei muito para entender isso. Agora eu estou entendendo. Uma coisa que a gente aprendeu no Evangelho, né? Estava aqui pensando, que o corpo Deus empresta para a gente viver a jornada aqui, terrena, né? Que quando a gente parte pro mundo espiritual, o corpo fica. Exato. Então, acho que o fato do corpo em decomposição deve ser um fator de sofrimento para o espírito materialista, como você falou, não para aquele mais elevado, né? Mais uma vez depende de como a gente desencarna, né? Como você falou, como vocês falaram, né? Tem pessoas que levam muito, muito tempo para acreditarem que desencarnou, né? Que acham que estão vivas. Então, ver aquele, eu acredito, né? Deve ver aquele corpo e não acreditar, achar que está tendo uma ilusão, porque com certeza se acha ainda vivo. Então, aí vem a reforma íntima, aí vem o estudo, né? Para esclarecimento, inclusive do desencarne, né? Quantas pessoas não têm esse estudo, não fazem essa reforma e desencarnam, como a Meire sempre fala, do jeitinho que estamos, né? Então, se tem aquele medo, se tem... Às vezes nem acredita, não consegue se ver num plano, se vê ainda como vivo, né? Então, deve gerar muita angústia, muito desespero se ele ter a visão do próprio corpo em decomposição, né? Deve sofrer bastante. Ao contrário de um espírito mais esclarecido, que vai com muito mais tranquilidade enxergar isso, né? Isso mesmo. Embora ainda tenha, acho que mesmo assim é uma coisa desconhecida, ainda vai ter algum receio, né? Mas vai bem melhor, né? Eu acredito. É. Então vamos seguir. Suzilei, pode Tá, fazer a 310, é você, né? é. A fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido? Resposta: algumas vezes. Isso depende da maneira mais ou menos elevada pelo qual considere as coisas terrestres. Então, mais uma vez, vai depender da nossa reforma íntima. Se estamos presos à matéria, se não cuidamos do espiritual, acredito que vamos reconhecer muito toda a parte material, o corpo, as pessoas, as riquezas, né? Então, isso daí ainda nos dá aquela sensação de posse, então, estão destruindo o meu corpo, estão usando mal as minhas riquezas, não estão dando continuidade às minhas coisas, estão jogando tudo fora, né? Então, aquele espírito mais inferior, aquele espírito que teve aquele apego excessivo à matéria, vai sentir muita angústia, porque ele vai achar que não era amado, que estão jogando as coisas dele fora, e pode haver aí até uma obsessão desse espírito em cima dos familiares, né? Aquela divisão de herança, né? Então, a pessoa mal desencarnou, já estão brigando. Então, os próprios filhos, aquelas pessoas que ele amou tanto na vida, estão brigando pelos seus bens, estão jogando fora seus bens, né? Aquele corpo que ele achava tão lindo, tão maravilhoso, né? Dependendo da idade que ele foi, que houve o desencarne, ele se espanta, ele custa acreditar. Então, mais uma vez, essa questão é a questão do estudo, é a questão da reforma íntima, que um espírito que não tem esse desapego, tem pouco desapego, ele vai ver tudo isso com muito mais tranquilidade,
ele vai respeitar, como a Mary falou nas perguntas anteriores, o próprio corpo que está deixando, ele vai agradecer esse corpo, ele vai agradecer essas riquezas, as pessoas que ele está deixando, vai continuar amando, vai continuar, né? Então depende de como ele desencarnou, de quanto é o apego dele. Foi isso que eu entendi nessa questão, né? É isso aí. Porque ele só vai dar importância aos restos mortais ali, né? Aos ossos, às coisas materiais, se ele for um espírito ainda muito apegado à matéria. Agora, se ele já tem um certo esclarecimento, ele já vai se libertar. Não vai dar tanta importância para essas coisas que costumava dar, né? Mas se ele já tiver um esclarecimento, não vai dar. É porque o que ele vai, o que vai dar mais prazer, que ele coloca aqui no texto, é a ligação dos que deixaram no pensamento, não na matéria, né? Então, aquele amor que os filhos, netos, né, estão radiando, chegam até ele, e lhe dá prazer, lhe dá aquele sentimento de ser lembrado, daí ele se sente feliz, né? Porque vem toda essa emanação de amor aqui da Terra, né, dos familiares, dos amigos, né, para É ele. isso aí. Vamos seguir então para 311. Sueli vai fazer para nós, por favor? Kardec pergunta: o respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos? E eles consideram esse respeito com prazer? Resposta: o espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. As coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento que o atrai para vós, e não os objetos. Bom, aqui ele deixa claro que é o pensamento tudo, né? Mas a gente, por tudo que já lemos e da forma que é falado, isso assim, é o pensamento quanto o espírito tão mais evoluído, né? E voltando à pergunta 307, quanto mais desmaterializados, mais evoluídos, isso começa a perder a importância, né? Quanto mais evoluído, ele pode, a gente lembrar, ele pode até vir visitar, tá, aquele abraço gostoso, mas não fica ligado na casa, não fica ligado na pessoa, no pensamento. Não fica aquela coisa pesada, né? Não sei, eu entendi assim, que quanto mais elevado, ele pode até vir visitar. Se eu estou pensando no meu pai, se ele tem a permissão, se ele pode vir, ele pode até falar um oi, seja de uma forma de um abraço, seja no sonho, né? Então, está tudo muito relacionado à evolução. E aquela vontade de Deus que você falou, cada um, né, na sua, o quanto pode, quanto está preparado, dos dois lados. Não sei. O que eu entendi foi isso aí. Não sei se eu extrapolei a mais ou se eu deixei alguma coisa. Eu entendi dessa forma também, né? Que, assim, acho que as coisas materiais, nós encarnados é que damos mais importância, né? Então, e o espírito mais ao pensamento. Então, esse exemplo que a Sueli deu. Então, por exemplo, você vê um relógio que foi do teu pai. Você fica adorando aquele relógio, né? Fala, poxa, foi do meu pai, tudo. Mas para o espírito, para o pai, por exemplo, o que vale não é o relógio, é você, é o fato de um ente aqui, ente, né? Estar lembrando, elevando seus pensamentos até ele, através de um objeto que ficou aqui. Então, para nós, é aquele objeto que nos remete à lembrança de um que se foi. E para esse que se foi, é essa conexão do pensamento e não do objeto propriamente dito. Isso aí, Gerson. A questão do relógio, então é a intenção que você coloca quando você lembra daquele relógio.
Quando você lembra daquele relógio que era do seu pai, o que te traz na memória? Boas lembranças, né? Bons momentos, porque os espíritos, eles também têm saudade, mas eles, conforme o nosso pensamento, é que vai nos atrair. Então, como é bom a gente ter saudade, ter lembranças, lembranças de coisas boas, aquilo que atrai também. Então, isso que aqui a espiritualidade vem nos dizer. Porque às vezes tem gente que, para honrar aquele ente querido que está no plano espiritual, faz um museu, né, gente? Ai, guarda isso, guarda aquilo, até pendura na parede. Mas e aqui? E quando o encarnado olha para tudo aquilo, olha como? Né? Qual é o pensamento? Então, às vezes, basta um relógio que traz aquela lembrança gostosa, né? Olha, isso aqui eu vou levar. E aquilo outro que não serve mais, tantas pessoas precisando, né? A gente pode aí doar. Então, que possamos sempre emitir bons pensamentos, prece, né? Muitas vibrações de harmonia, de paz, de amor. É isso que eles vão receber e eles vão nos afinizando aí com os nossos pensamentos, né? Suzeli, se você quiser falar, dá tempo, temos 2 minutinhos. Mais uma vez, a questão do estudo, né? Quanto mais você estuda, você entende o desapego. Então, nessa questão, pode haver um desapego de ambos pode haver um apego de Sim. ambos os lados. Então, a pessoa que desencarnou, ela pode ser até ter sido uma pessoa muito boa, mas pelo amor a uma esposa, a um filho, ela pode continuar com esse apego e prejudicar aquela pessoa, porque é um ato obsessivo. E o contrário também, a pessoa encarnada, ela pode ter tanto apego àquele que se foi, que ela não vai dar, né? Ela se liga tanto ao pensamento que não deixa o espírito evoluir, né? Fica ali prensado, é uma obsessão também, né? É bom chamar atenção a isso. Aí a importância do estudo, da reforma íntima, desse livro, né? E olha É isso. só, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, né? Quantas reflexões externamos aqui e quanto é importante o estudo para esse nosso autoconhecimento, autoaprimoramento. E assim, agradecidos a Jesus, fiquemos com a sua luz, Mestre, em nosso coração e em nosso lar. Que tenhamos todos uma excelente semana e até quinta-feira que vem, gente, com fé em Deus. Tchau, tchau.